Olá pessoal, eu trago um vídeo hoje do deputado federal Gustavo Gayer, um vídeo onde ele traz os números, um pouco dos números do governo Lula. E eu confesso para você que são números assim bastante alarmantes. E eu te convido a prestar bastante atenção nesse vídeo e você vai perceber para onde o Lula está levando o seu governo. E junto com o seu governo está levando todos nós brasileiros e o Brasil. Infelizmente, os números não são bons. Às vezes quando falamos de governo, de Lula, de esquerda, às vezes achamos que falamos um pouco demais por ser de esquerda. Mas na verdade, o governo que mais arrecadou é o governo que mais está endividado. E pode acreditar, em 2026 não terá dinheiro para pagar as contas. Veja esse vídeo. Em qualquer país que a esquerda almeje chegar ao poder ou chega ao poder, ela precisa, isso é inevitável, ela precisa sequestrar o sistema de educação. E eu não estou falando aqui sobre doutrinação, não. Sim, a doutrinação é um grave problema. Eles doutrinam as pessoas a apoiarem as suas ideologias. Mas para que elas apoiem essas ideologias, primeiro, você tem que imbecilizar, emburrecer a população do seu país. Porque imagine se as pessoas tivessem a capacidade cognitiva de entender as consequências da economia com as políticas públicas da esquerda. Eu vou te explicar rapidamente. Vamos falar sobre o que está acontecendo no Brasil, certo? Nós estamos batendo um recorde, você está sabendo disso? Com o IOF maior, a arrecadação federal soma 254 bilhões em julho, valor bate recorde. Nós estamos batendo o recorde dos recordes de arrecadação. O que é isso, Gustavo? Para a pessoa simples entender. Nunca o governo arrancou tanto dinheiro do povo e colocou no cofre do Lula quanto agora. Nunca foi arrancado tanto dinheiro nosso, do nosso trabalho, como se tem arrancado desde que o Lula voltou à cena do crime. Nunca. O governo brasileiro nunca teve tanto dinheiro entrando, jorrando nos cofres públicos. Mas não é um dinheiro que o Banco Central imprime para poder distribuir, não. É um dinheiro do nosso trabalho. Quando você compra um leite, quando você compra um carro, quando você gasta em qualquer coisa, quando você compra sua picanha, sua cerveja, seu feijão, seu café, nunca se arrecadou tanto. Ou até mesmo quando você transfere de uma conta para outra. Nunca o governo arrancou tanto dinheiro nosso. E qual é o resultado disso? Um exemplo aqui do IOF, né? A arrecadação de Lula com o IOF, aquele decreto que ele fez para aumentar, né, o imposto sobre operações financeiras, ultrapassa 50 bilhões em 2025. Olha a diferença aqui no governo do Bolsonaro, no início do governo do Bolsonaro, aqui na pandemia, agora já está em 51 bilhões. Tudo bem, vou mostrar para vocês as consequências disso. O Brasil terá rombo fiscal mesmo com o imposto recorde de impostos em 2025. Mesmo arrecadando como nunca se arrecadou antes, ou seja, mesmo roubando o nosso dinheiro, nunca tivemos um rombo do tamanho que temos agora. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o rombo que o Brasil está enfrentando, tá? 32%, ó, carga tributária do Brasil bate recorde. Trajetória em relação ao PIB. 32% do PIB é apenas imposto. No governo Bolsonaro caiu, principalmente aqui, ó, durante a pandemia. Agora nós estamos em 34,2%. Esse é o rombo do governo. Calma que agora vamos para a cereja do bolo. E o que acontece se você arranca muito dinheiro? O Estado fica grande, o Estado fica com muito dinheiro, mesmo estando com rombo, né? Mas ele tem muito dinheiro para gastar. E o que acontece com a população desse país? Agora imagine se o povo brasileiro, o cidadão comum, entendesse isso aqui, ó. O número de brasileiros com dívidas atrasadas cresce 26% em 10 anos. Bom, aqui eles colocaram em 10 anos, né? Mas vamos dar uma olhada no gráfico. Olha o que aconteceu aqui, ó. Março de 2022, tá? Para governo Lula, aumentou em 10%. Você tá vendo isso aqui? Olha, aumentou em 10 milhões. Olha a quantidade. Olha a quantidade de pessoas inadimplentes. Nós temos hoje 71,9 milhões. No governo Bolsonaro era 61. Estável, você pode ver que foi estável durante boa parte do governo dele. E caiu ainda, se você prestar atenção aqui, ó, 62,7 para 61.
Agora, brasileiro endividado. Sabe o que é um brasileiro endividado? É um brasileiro que não compra picanha, que não compra cervejinha, que está tendo que comer menos, que viaja menos, que está tirando os filhos do ensino privado e colocando no ensino público, que causa uma... impossibiliza, né, o ensino público de absorver todos, para de pagar plano de saúde e vai para o público, superlota. Agora, e aqui por estados, minha região centro-oeste tem 46,6% da população endividada. Olha isso aqui, gente, no norte 46, nordeste 43, sudoeste e sul 38. Olha, metade do centro-oeste está endividado e quase metade do norte também. Esse é o resultado de uma política de esquerda. Só que, porque em qualquer país minimamente inteligente, o povo estaria indo para as ruas. A Maria Antonieta, o Luís IV, sei lá, da França, eles foram destruídos porque o povo viu isso. Mas no Brasil, existe uma imprensa, um entretenimento, a lacrosfera e um sistema de doutrinação que imbeciliza o povo. E os povos estão pagando mais impostos para sustentar um Estado que gasta mais dinheiro, cria um rombo. E esse rombo vai ter que ser pago na frente, sabe como? Aumentando os impostos. Imagine se o povo brasileiro entendesse isso. Mas é por isso que a esquerda tem que sequestrar o sistema de educação. O sistema de educação hoje no Brasil, ele empobrece a mente da pessoa. É sério, as pessoas saem, né, a grande maioria, a vasta maioria, principalmente do ensino público, ela sai desse corredor polonês de doutrinação menor do que entra. Parece um exagero que eu estou te falando, mas é verdade, faz parte do sistema isso, imbecilizar a população. Ou ele sai de lá sem fazer a menor ideia de como funciona a economia e por isso apoia esses assistencialismos. Gente, 89 milhões de brasileiros hoje vivem de assistencialismo. Você tá entendendo o que eu estou te dizendo? E nós temos hoje em torno de 40 milhões de brasileiros que trabalham. Então 40 milhões, para cada... Se você trabalha, você está sustentando 2 que não trabalham hoje. E não é porque eles não conseguem, é porque foi criada a cultura da vagabundice. Essa palavra é pesada, mas é verdade. O PT, ao longo das últimas décadas, ele criou uma cultura de ser vagabundo, de ser preguiçoso, de não correr atrás. E você achar que você tem que receber dinheiro do governo é direito. Não é. E são essas pessoas que desenvolveram a cultura da preguiça, da vagabundice, que realmente prejudicam os desfavorecidos, aqueles vulneráveis que não conseguem trabalhar. E aí vem o IBGE falando que o desemprego está baixo. Por que o desemprego está baixo? 50 milhões de pessoas do Bolsa Família não buscam emprego. E se não buscam emprego, não entra na equação. Imagine se o povo entendesse uma coisa dessa. E aí querem diminuir a escala. Deixa eu te falar uma coisa. Se para cada uma pessoa que trabalha você tem que sustentar 2 ou 3, se diminuir então a escala, você vai sustentar 4. É complicado. E você? O que achou dos números que o deputado Gayer nos apresentou nesse vídeo? Nós estamos realmente pegando no pé do Lula, da esquerda, do PT? Ou verdadeiramente o Lula está acabando com o nosso país? Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilha. Estamos sempre trazendo aqui as notícias em cima do fato, para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo na política do nosso país. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.